Semana decisiva para o Flamengo em Portugal. Treinador aceita o projeto do clube e diz sim. Situação complicada de Jorge Jesus no Benfica. Advogado do Mister abriu o jogo e elogiou o Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Assiste até o final. Não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Para começar a semana de Natal, eu já vou me antecipar e desejar um Feliz Natal para você e para toda a sua família, com muita paz, muita saúde, muita rabanada e ho. Olha aqui, o Flamengo entra numa semana decisiva. Os dirigentes prometem esse presente de Natal, um bom treinador para a próxima temporada, 2022. As reuniões estão acontecendo e ontem foi dia de sentar e conversar olho no olho com Paulo Sousa, treinador que está se jogando para o Flamengo. Ele está trabalhando na seleção da Polônia. Todo mundo sabe que o Paulo Sousa aceita ir treinar o Flamengo, né, e que a seleção da Polônia não seria nenhum problema. E ontem, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel ficaram com boas impressões em relação ao treinador português. De acordo com o jornalista Nicolo Tira, o treinador Paulo Sousa, que é um alvo da diretoria do Flamengo, se encontrou com dirigentes rubro-negros no domingo e fez exigências para assumir. E o técnico deixou claro a vontade de assinar um contrato de 2 anos e assim a reunião foi considerada muito positiva. É bom lembrar aqui para o torcedor que a comissão de Paulo Sousa, a comissão técnica, é formada por 6 pessoas com a possibilidade de entrar mais um integrante. E é isso que o Flamengo quer, que chegue um treinador com uma comissão técnica robusta, analista, preparador, coach, enfim, vários profissionais, como aconteceu com o Jorge Jesus no meio da temporada de 2019. Mesmo com a reunião de Braz e Spindel com Paulo Sousa, o Flamengo vai ouvir outros nomes para ter aí um relatório completo. Marcos Braz e Bruno Spindel terão reuniões que podem definir aí o futuro do novo comandante do Flamengo. Inclusive, os dirigentes vão sentar com Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Rui Vitória. E aí devem encontrar aí o sucessor do Renato Gaúcho. O que me parece, né, é que, apesar dessa reunião aí do Paulo Sousa ter sido positiva, o Flamengo já teve o sim do Paulo Sousa, não teve qualquer empecilho, até porque os dirigentes eles falam muito, né? Não é uma decisão de trocar um clube pelo outro, é uma decisão de vida. O Paulo Sousa tem família, tem filhos em Portugal, e aí seria largar um país na Europa e vir para um país da América do Sul, o Brasil. Então é uma decisão de vida, não é uma escolha de um clube para o outro. Seja o Paulo Sousa ou qualquer outro treinador, até porque o Flamengo está indo à Europa para trazer aí o sucessor do Renato Gaúcho, não está trazendo um treinador brasileiro. E aí, o que acontece? A minha percepção, agora não é informação, é percepção que eu já tenho de experiência em cobertura de Flamengo e também em termos de negociação pelo mundo do futebol, é que o Flamengo está aguardando o Jorge Jesus. Benfica vive uma crise sem fim. É uma crise interna. E o Mister, apesar dos bons resultados, classificação às oitavas da UEFA Champions League, ontem deu 7-1 lá pelo Campeonato Português. Enfim, o Jorge Jesus vem vencendo os últimos jogos. Mesmo assim, enfrenta uma crise interna muito grande. E o estopim foi a ida dos dirigentes do Flamengo para Portugal. O presidente Rui Costa está detonando o Jorge Jesus internamente, porque não está gostando da postura do seu treinador. E o Benfica tem 2 jogos contra o Porto. Então a percepção que eu tenho é que o Flamengo vai dando corda, vai aguardando o cenário, porque se o Benfica perder esses 2 jogos nesse mês de dezembro, o Mister não emplaca 2022. E aí, apesar dessa crise sem fim,
O jornal CM afirma que nos bastidores do Benfica, o presidente Rui Costa não está satisfeito com a postura do Jorge Jesus em meio aos rumores de uma possível negociação com o Flamengo. E aí eu vou trazer aqui um trecho do jornal CM. A novela Flamengo Jorge Jesus está causando profundo incômodo na estrutura do dirigente do Benfica. Rui Costa, presidente do clube, está muito desagradado pela forma como o treinador também tem contribuído para a narrativa do possível regresso ao Brasil e ao clube onde foi feliz e ganhou títulos nacionais e internacionais. O Bruno Macedo, que é empresário do Jorge Jesus e do Carvalhal, está cozinhando o Flamengo ciente do que pode acontecer na quinta-feira. O Jorge Jesus não quer um encontro pessoal com Marcos Braz e Bruno Spindel, pois entende que uma negociação com o Flamengo aumentaria ainda mais a pressão sobre ele. Bom, mas o Jorge Jesus ele não precisa sentar com o Marcos Braz e o Bruno Spindel para ouvir qualquer proposta do Flamengo. O Bruno Macedo pode ouvir a proposta e dar um telefonema para o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus dá um sim, enfim. E aí existe uma questão e não tem problema em dizer. O advogado do Jorge Jesus deu uma entrevista que viralizou em Portugal. E ele diz o seguinte: neste momento, o ambiente em torno do Jorge Jesus no Benfica não é fácil, porque não está ganhando. Depois há um somatório de coisas em que o menos responsável é o Flamengo. Ele está fazendo a sua parte, até porque há 1 ano e meio isso aconteceu com eles. O Jorge Jesus estava quietinho, sossegado no Flamengo e tinha renovado o contrato, e os órgãos de comunicação social e o Benfica carregaram em cima até chegar, disse em entrevista ao jornal Record de Portugal, antes de completar. Isso é o advogado do Mister falando, hein? É claro e óbvio que o Flamengo quer um treinador. Se pode ser Jorge Jesus, se eles querem, com certeza. Se é prioridade para o Flamengo, tem que perguntar ao Marcos Braz. Mas ele, o Braz, não mente. O Jorge Jesus nunca disse não para o Flamengo porque não houve uma conversa sobre isso. Não há qualquer proposta. E isso aí viralizou lá em Portugal, né? É impressionante porque o Flamengo realmente incomoda muito. Não é só flamenguista que está ansioso aí com o novo treinador. Os antes estão torcendo para o Flamengo dar errado, trazer um novo nome. Então é preciso escolher com carinho, escolher direitinho. Se eu puder dar uma opinião, eu não gosto de dar opinião porque tem muita gente que marca, né, o que a gente fala aqui, ainda mais sobre o futuro, seja em uma contratação de um jogador ou uma contratação de um treinador, e aí fala assim, tá vendo aí? Olha lá, Rafa Melo, você botou o treinador no clube, olha aí a que ponto nós chegamos, como se eu contratasse, como se eu tivesse o poder, a grana e a caneta de um dirigente do Flamengo para trazer um determinado profissional. Mas eu não fico em cima do muro, gosto sempre de dar aqui a minha opinião. Algo me diz que esse Paulo Souza não vai conseguir dar uma sequência ao Flamengo. Não é o técnico mais preparado, com todo respeito ao trabalho dele na seleção polonesa. Eu estava acompanhando as estatísticas e os números do Paulo Souza. E não são números animadores. Eu gostaria de ver no Flamengo um treinador mais cascudo. Rafa, qual treinador você queria ver sem ficar em cima do muro? Queria ver o Jorge Jesus de volta. Agora, o Flamengo também não pode ficar nessa dependência do Mister. Tem que resolver logo. Eu, se sou o dirigente, se estivesse em Portugal, eu daria logo o ultimato. Ô Mister, olha aqui. Independente desses 2 jogos contra o Porto, você aceita em janeiro fechar com o Flamengo já? Ir com mala pronta para o Flamengo e tentar resgatar todo aquele sucesso do passado de 2019? Ah, não, esse não é o momento. Um abraço, tchau. E aí procura alguém capaz, né? Existem muitos treinadores aí que podem dar certo no Flamengo. Mas esse Paulo Souza não é a minha primeira opção. Grande abraço, saudações. A gente vai continuar aqui apurando as informações do Flamengo. Vai ser uma semana quente, essa semana natalina. Flamengo que pode anunciar o treinador nos próximos dias, até porque é a semana decisiva do Mengão para acertar com o novo treinador. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo!